Boa noite, agora 9 horas e 49 minutos, faltando 11 para as 10 da noite, temperatura de 10 graus aqui no bairro Petrópolis, em Caxias do Sul. Hoje, quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, estamos no ar aqui com o nosso programa de entrevistas. Este que vos fala é Christian Bergamin. E aqui ao meu lado também temos Augusto Arcari, que apresenta comigo. Augusto, boa noite. Boa noite, Christian. É um prazer estar aqui no ar e vamos para mais um programa nesta noite de quarta-feira. É isso aí. Hoje temos aqui no programa um entrevistado, o radialista Gilberto Chaves dos Santos Júnior, que participa conosco, Giba, narrador. Gilberto Júnior, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite, Augusto. Prazer é todo meu. Já fui simplesmente Gilberto Júnior. Hoje em dia, Giba narrador, na época das arrobas, é o que mais está pegando. Tá pegando. @Giba narrador. Então já antecipou, já segue lá nas redes sociais. Então vamos, sem mais delongas, iniciando a nossa entrevista aqui no programa, agora 9 horas e 50 minutos. Giba, já gostaria de te perguntar, tu que és de Porto Alegre, né? Como é que foi a tua infância, como é que foi a tua vida, o teu início de vida lá em Porto Alegre, teus primeiros anos, tua criação? Sou de uma família humilde lá da Zona Norte de Porto Alegre, nasci em 1984 no Hospital Conceição, no mesmo hospital onde a minha irmã havia nascido no mesmo dia, 4 anos antes. Então eu tenho uma irmã nascida no mesmo dia. O pessoal diz, mas tu tem uma irmã gêmea? Não, eu sou 4 anos e 2 minutos mais jovem que ela. E de uma família humilde, obviamente que como a maioria dos porto-alegrenses, eu diria que quase todos, tinham o meu time de infância, ouvinte de rádio desde os primórdios. Quando eu ia visitar minha avó com meu pai no final de semana, a minha diversão, bem na verdade, era enquanto eles conversavam, eu ficava na sala de costura da minha avó ouvindo o radinho, e assim foi se desenrolando a minha infância. Aos finais de semana eu ia lá, durante a semana eu em casa jogava os jogos de botão e começava a narrar, e assim foi nascendo um narrador esportivo na capital gaúcha. Bom, e durante tua formação ali na adolescência, o rádio era justamente, tu já tinha certeza que era isso que tu queria fazer pra tua vida? Como é que tu chegou por esse caminho? Aí é que tá, eu com o passar do tempo, cada vez mais ficou na minha rotina aquela situação de ouvir rádio. Meu pai via que eu já tinha uma afinidade, aquele rádio nacional que eu ouvia na casa da minha avó, já era um programa tradicional para mim, e no final de semana eu ouvia os jogos de futebol. Aí eu ganhei um rádio. Estou falando isso em torno de 8, 9 anos de idade. Aos 10 eu ganhei um rádio. E a partir dali, todos os jogos eu escutava, até que chegou um momento que eu disse, eu sei fazer isso. Era óbvio que eu não sabia. Mas como a maioria dos radialistas, eu acho que começam como ouvinte. Aliás, eu acho que essa é uma dica que todo mundo, quando me passa o microfone, diz, deixa uma dica aí para alguém que está começando. Tem que consumir, né, o que pretende trabalhar. Se o cara quer trabalhar em jornal, tem que ler. Se quer trabalhar em TV, tem que assistir os outros. E se quer trabalhar no rádio, tem que ouvir rádio. Eu comecei por aí, como ouvinte. E o tempo foi passando, eu cada vez mais exercitando essa função de narrador de jogo de botão, criava meu próprio cenário. O tempo foi passando e a repetição me fez já ter uma noção maior do que um narrador fazia, e ouvindo os outros, e isso eu acho que não fica legal. E bem cedo, eu tinha 16 anos, quando acabou pintando a primeira oportunidade no rádio, lá em Canoas, ao lado de Porto Alegre, né? Então, bem dizer, eu acho que tudo começa por acaso. A gente acha que sabe fazer, a gente começa a ver que gosta de fazer, e em algum momento surge a oportunidade e a gente descobre se sabe de fato ou não. Tá certo, né, Giba? Olha só, tu és hoje radialista, coordenador da equipe de esportes da Rádio Caxias, mas ainda falando lá sobre a tua infância, sobre a tua adolescência, além do rádio, quais eram os teus outros hobbies? O que tu gostava de fazer, onde tu saía, naquela infância de um
uma criança, do adolescente porto-alegrense? Cara, tu sabe que isso é muito engraçado, porque tudo acaba voltando pro futebol e voltando pro rádio. Eu sempre fui um guri muito caseiro, mas ainda numa época diferente de hoje, onde as crianças e os adolescentes acabam se enclausurando num quarto e ficando diante das telas, ainda assim os momentos de lazer a gente ia pra rua, ia brincar com as crianças da rua, tinha umas 5, 6 crianças da minha geração, que a gente jogava futebol, jogava taco, que eu nem sei se hoje em dia ainda tem alguém que jogue, a gente jogava taco, mas com o passar do tempo eu pude perceber que as coisas caminhavam para nos jogos de futebol, eu que não tinha muita habilidade, sempre fui gordinho, eu começava a narrar o jogo, eu era o centroavante, mas estava narrando o jogo, eu era o goleiro, mas estava narrando o jogo, muito a gente jogava no gol, porque o pessoal gosta de quem tapa o retângulo, e isso acontecia comigo. E com o passar do tempo foi assim, eu não era aquele guri de estar indo para festas, eu praticamente não ia aos estádios de futebol, porque eu morava na Zona Norte, não tinha muitas condições financeiras, e os estádios de Porto Alegre eram, agora o do Grêmio é na Zona Norte, mas antes os dois eram na Zona Sul, então não tinha como ir a nenhum dos estádios, raramente ia. Quando fiquei um pouco mais velho, que em alguns momentos eu me dedicava um pouco mais a essa façanha de ir num jogo, porque eu tinha dinheiro às vezes para um ônibus e tinha que pegar 2 conduções para ir. Então eu escolhia qual era o momento que eu ia a pé e qual era o momento que eu ia pegar um ônibus. Às vezes eu pegava o ônibus até a área central e ia a pé até o local do jogo, que eu prefiro não declinar qual é. Aliás, eu prefiro declinar de dizer qual é, né? E assim foi indo, né? Assim foi passando meu tempo. Bom, aqui no cenário do Rio Grande do Sul, como tu mesmo comentou antes, a gente acaba percebendo bastantes jornalistas que tinham um time do coração na infância, na adolescência, e que quando acabam entrando no meio profissional, abrem mão desse time em nome do profissionalismo, em nome da carreira. E bom, como é que foi esse momento na tua vida? E se hoje em dia tu sente algumas saudades dessa época, enfim? Eu não sinto, e eu tenho até pensado muito sobre isso, porque hoje é um debate que se cria com muitos jornalistas, depois até de algum tempo de carreira, se dedicando a fazer um trabalho mais identificado. E eu estava pensando, poxa, mas se um dia eu fizer isso, como que vai ser? Porque eu nunca fui fanático. Eu diria que a minha paixão, primeiramente, é pelo rádio. Se eu não fosse um narrador esportivo, eu muito provavelmente seria um locutor de programa musical mais popular, faria locuções comerciais, já fiz isso muito, inclusive, ainda faço em alguns momentos, não é a minha principal ocupação, então eu teria outras funções antes de ser um narrador, né? Então eu tenho uma dificuldade muito grande de me colocar nessa condição de identificado, justamente pelo fato de eu não ser fanático, então eu não sinto saudade. Eu não tenho aquela necessidade que alguns sentem de, eu preciso levar minhas filhas para torcer para o time e tal. Eu não vejo isso. Para mim foi muito ao natural. É óbvio que tem uma simpatia ainda pelo meu clube de infância, o clube que torce a minha mãe, o clube que torce a meu pai, óbvio. Mas eu confesso que não foi difícil, não foi difícil. A partir do momento que a gente se coloca num campo de futebol e tu vai no estádio, tu sente a energia das outras torcidas, tu vê que não se resume só aquilo. A partir do momento que tu torce para um clube, mas que tu vai narrar um jogo do arquirrival, e aquela é a grande chance que tu está tendo de mostrar o teu trabalho, eu estou torcendo naquele momento pelo clube que na minha infância inteira eu sequei. Então, para mim, isso foi bastante tranquilo. Eu sei que às vezes o pessoal tem a curiosidade de saber qual é o time. Eu não falo muito, até quem me conhece mais próximo sabe, porque eu também não acho que seja um grande segredo, mas eu não trato isso publicamente porque eu acho que às vezes o público não está preparado, porque o público mede muito os profissionais de rádio por suas réguas, que são as réguas justamente de uma pessoa passional, que eu me acostumei a não ser, justamente ter sido mais fácil isso, porque eu, como disse, não era aquele fanático. Eu, como eu contei para vocês, eu não tinha tanta condição financeira
de ir a um estádio de futebol, assim como hoje o pessoal vai com frequência, os planos sociais são mais baratos. Não tinha essa condição. Eu não tinha condição de comprar camiseta, então é óbvio, né? Na minha época, eu sou um quarentão, não era tão fácil tu fazer um registro fotográfico, tinha que ter aquelas câmeras antigas e tudo mais, revelar, e depois a câmera queimava o filme, então não era tão fácil como é hoje. Então o pessoal não vai achar uma foto minha com o meu time de infância, com uma camiseta, por exemplo. Então, algumas questões acabaram gerando já um distanciamento. Eu torcia, eu ouvia pelo rádio, mas não era longe de ser aquele cara que fazia algum sacrifício por futebol. Talvez se eu vivesse mais intensamente futebol na minha infância, fosse mais difícil fazer essa troca do torcedor para o profissional de rádio. Tá certo. Agora, 9h59, já vai virar o digital. 10 horas em ponto desta noite de quarta-feira. Vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta com mais entrevista aqui com Gilberto Júnior, o Giba Narrador. Já voltamos. Dez horas e 2 minutos, 10:02, 10 graus neste momento aqui no bairro Petrópolis, em Caxias do Sul, nesta noite de quarta-feira. Estamos de volta com o nosso programa aqui então na Rádio Comunicaverso. Eu e Augusto Arcari Borges estamos entrevistando o Gilberto Júnior, o famoso agora Giba Narrador. Giba, já voltando aqui com a entrevista, queria saber uma coisa. Tu és narrador, tu és radialista, isso todo mundo sabe agora, quem te conhece sabe, né? Agora, antes de tu iniciares no rádio, tu trabalhaste em alguma outra área? Não, em nada. É curioso isso, né? Porque eu já estava naquele momento, eu comecei com 16 anos no rádio, 16 para 17. E eu já estava naquele momento em que o pai, a mãe diziam, olha, tem que começar a fazer alguma coisa, precisa ajudar em casa, tem que ter um encaminhamento também de carreira para saber o que tu vai fazer da vida. Então eu comecei e procurava vagas no CIE, e vai em loja disso, vai em consultório daquilo, e eu não me enquadrava em nada. E como meu pai ele era representante comercial, hoje em dia ele não atua mais na área, mas ele tinha um aparelho de fax, que talvez vocês mais jovens devem ter ouvido falar. E eu mandava fax para as emissoras de rádio e pedia a oportunidade, até que num final de ano a Rádio Real de Canoas me chamou, me convidou para um almoço de fim de ano deles. Eu achei que nesse almoço eu iria pedir uma vaga de locutor e no final das contas eles me apresentaram como novo integrante da equipe de esportes. Então eu comecei a minha vida profissional no dia 2 de janeiro de 2001. Já no dia 3, eu comecei a apresentar um programa de rádio e eu, de lá para cá, nunca parei. Então, esses dias, a Rádio Caxias fez um documentário, ouvindo os funcionários e postando perfis bem rápidos no Instagram, e me foi perguntado isso, se tu não fosse radialista, o que seria? Eu digo que eu seria infeliz, porque eu sou um cara, neste aspecto, que me considero muito sortudo. Eu, desde o primeiro momento, eu comecei a trabalhar no que eu gosto e fazendo dentro dessa área talvez uma das coisas que eu mais gosto, que é apresentar programa de rádio. Então eu não me imagino fazendo outra coisa. É óbvio que ninguém vai querer morrer de fome. Se em algum momento o rádio disser que não me quer mais, eu vou ter que buscar outra coisa para fazer. Mas talvez vai ser difícil se esse momento chegar. Muito bem, Giba. Tu atuou por anos ali na região metropolitana, na Rádio Real, na Rádio Guaíba, e posteriormente se mudou aqui para Caxias do Sul e já está há anos como coordenador de esportes aqui na Rádio Caxias. Bom, gostaria de saber como é que foi essa transição da região metropolitana aqui para a Serra, e hoje qual que é a tua relação com a cidade de Caxias do Sul, com o esporte local aqui, principalmente com a dupla Caju. Eu trabalhei de 3 para 4 anos na Rádio Real, depois foram 9 anos na Rádio Guaíba,
e TV Guaíba e uma passagem rápida também na TV Record. Só que apesar disso tudo, eu ainda era um cara relativamente jovem. Eu tinha 27 anos e chegava um momento em que eu não poderia mais ser o terceiro narrador da emissora, porque já haviam locutores consagrados lá e que monopolizavam as escalas. Veio a proposta da Rádio Caxias, tinha um colega meu lá de Rádio Guaíba, que era correspondente da Rádio Caxias aqui, me indicou. Vim para cá determinado a fazer o meu nome em Caxias do Sul como narrador. Me lembro que uma colega minha em Porto Alegre, que é natural de Caxias, dizia, olha, já teve tudo de ruim que podia acontecer com o Juventude e o Caxias. Alguém tem que contar a parte boa, e esse alguém pode ser tu. E eu vim para isso. Hoje, a Rádio Caxias é o local que eu mais trabalhei profissionalmente, bem mais tempo que a Rádio Real, já um bom tempo mais que a Rádio Guaíba. Eu já me considero um pouco caxiense, eu tenho uma filha caxiense e eu trabalho onde eu me sinto bem. Eu não sinto mais aquela vontade que em algum momento eu senti até de voltar para Porto Alegre, para estar mais perto da família, para estar também em algumas emissoras que são cabeça de rede. Eu já tive essa vontade. Hoje em dia, eu não descarto que isso possa acontecer, mas dentro de que, se isso acontecer, tem que ser algo dentro de uma proposta, por exemplo, que me tire daqui. Hoje eu me sinto muito bem em Caxias, com a torcida caxiense. Eu me considero hoje um cara valorizado não só pela minha emissora, mas principalmente pelo público que consome meu trabalho. Bom, Giba, tu citaste a tua filha. Bom, tu és um homem casado, um pai de família. Conta um pouquinho pra gente sobre toda essa história. Quando tu te casaste, se foi lá em Porto Alegre, quando tu casou, quando virou pai. Fala pra gente essa questão familiar. A minha filha mais velha tem 14 anos. Eu conheci a minha esposa menos de um ano antes. E foi tudo muito rápido. Encomendamos cedo o nenê, apressamos o casamento. Depois do aniversário de 2 anos da minha filha, no dia seguinte eu me mudei para Caxias do Sul. Eu estou tentando sintetizar para caber dentro do tempo essa conversa. E já há algum tempo em Caxias, 3 anos em Caxias, a gente chegou à conclusão de que a família tinha que aumentar, que era a hora. Eu já tinha passado dos 30, também não queria ser pai pela segunda vez muito velho. Veio a minha segunda filha e vou dizer que é o que justamente me sustenta emocionalmente, porque a vinda para Caxias, a gente fala muito do aspecto profissional, mas a minha família, os meus amigos de infância, não eram muitos, mas estavam todos em Porto Alegre. Então a minha família, a minha esposa, minhas 2 filhas, elas são a minha base, né? Não é simplesmente a inspiração, é quem me mantém forte, né? Para deixar boa parte de quem eu gosto longe de mim. Muito bem. Bom, ano passado, após a eliminação do Internacional para o Juventude no Campeonato Gaúcho, tu soltou aquela icônica frase na narração em resposta a uma matéria da RBS: Grenal é a cabeça do meu berimbau. Bom, como é que foi ver essa tua narração, essa tua frase repercutindo muito além da bolha? Já aconteceu alguma outra situação assim na tua carreira que tu lembra? Aconteceram algumas. Quando eu vim para Caxias, eu procurei dar um reset na carreira, não só no aspecto de mudar de cidade e tudo mais, mas mudar o estilo também. Quando eu trabalhei na Rádio Guaíba, o pessoal me comparava muito com os narradores dos anos 70. Eu digo, cara, o narrador dos anos 70 não vai se dar bem em 2013, quando eu vim para cá. E eu passei a ser um narrador mais epidérmico. Então teve alguns momentos. Teve o jogo do Caxias contra o Manaus. Para mim foi o primeiro grande jogo assim que eu viralizei, digamos assim, porque teve um erro absurdo de arbitragem contra o Caxias e eu comecei a xingar o árbitro. Então, do nada, uma narração de YouTube, hoje em dia até não seria um número tão alto, mas há 5, 6 anos, uma narração de YouTube ter 60 mil visualizações, só aquilo ali. Hoje em dia a gente faz tranquilamente, fiz recentemente o jogo do Grêmio com Juventude, tem narração minha, recortes com 100, com 200 mil,
E aquela eu achei que foi interessante porque, primeiro que foi ao natural, porque eu me indigno muito com esse grenalismo. Eu sei da força de Grêmio e Inter, mas eu sei também que tem gente que torce para clubes do interior e que querem os seus clubes à frente de Grêmio e Inter. Eu não posso achar que sempre as coisas terminam em Grenal, sempre 100% da população gaúcha quer Grenal. A maioria quer, mas tem muita gente que não quer e esse número, por menor que seja, tem que ser respeitado. E quando o Juventude fez aquilo, eu extravasei mesmo e acho que consegui representar o que se passava pelo público, pela cabeça do meu público. E ali eu vi que, de fato, eu já tinha definitivamente rompido os meus laços de comunicação, principalmente, com a minha cidade de origem. Pois é, Giba. E essa questão, tu comentaste aí do YouTube, né? Tem cortes de narração que tu viraliza, enfim. E tu, que sempre trabalhaste com rádio, né? És um homem do rádio. Quando surgiu o YouTube, enfim, quando a internet começou a entrar com força também no meio do rádio, que o rádio teve que se adaptar a novas tecnologias, como é que foi essa transição para ti? Eu sempre fui um cara resignado no aspecto de que eu aceito que tem algumas verdades absolutas que surgem que tu não tem que brigar contra elas. Há algum tempo eu percebi que, mesmo não gostando de narrar televisão, quando pintasse as chances eu tinha que narrar porque pagava mais e porque dava mais retorno de audiência, mais pessoas me conheciam. E a internet é parte disso. A internet ela é marketing, a internet expande também a condição de alcance das emissoras, que hoje não necessitam mais de grandes redes, e ela é uma oportunidade também de eu fazer uma comunicação mais livre. O rádio continua sendo o que eu prefiro fazer, mas a internet é uma ferramenta que eu não posso estar longe. Pois é. Bom, vai lá, Augusto. Bom, as pessoas sempre dizem que o rádio está morrendo, que o rádio vai morrer. Como é que tu se vê no meio desse processo de transformação do rádio? Como é que tu enxerga tu dentro do rádio e o futuro do rádio? Eu acho que já tentaram matar o rádio diversas vezes e não vão conseguir. A internet, por exemplo, que era, talvez, depois do surgimento da televisão, a grande ameaça para o rádio, ela potencializou o rádio. Ela fez o rádio virar TV, ela fez o rádio... eu fui coordenador da rede de rádios da Guaíba. E tu tinha que ter uma rede com pelo menos 100 emissoras para ter uma emissora potencialmente abrangente nacionalmente falando, e até internacionalmente. Hoje em dia, não. Então, eu acho que eu, enquanto coordenador, eu tenho que estar atento às evoluções. Não é simplesmente botar o som na internet, adaptar a transmissão de rádio para a linguagem de internet, para a condição visual, mesmo que hoje é presente, e preparar quem está chegando para entender essa realidade. E talvez a parte mais difícil, pegar a turma lá do passado que não estava tão acostumada, a convidar esse pessoal a dizer, vamos que o caminho é esse. Quem não entrar nele vai ficar para trás. Tá certo, então, Gilberto Júnior, grande Giba, obrigado por estar presente aqui conosco, por essa tua participação, por essa entrevista que poderia ser mais longa também, né? Sempre tem muito o que se falar. Obrigado mesmo, Giba. Tamo junto, precisando de mim é só chamar. Valeu, então, vamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Augusto, obrigado pela tua companhia. Muito obrigado, Christian, muito obrigado, Giba. Foi um prazer estar aqui essa noite apresentando o programa. Tá certo, e obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou agora 10 horas e 14 minutos. Vamos colocando um ponto final aqui no programa. Siga na nossa programação. Um grande abraço, tchau, tchau.